Olá, eu espero que tudo seja bom e que tudo esteja bem. Pode entrar, sinta-se em casa. Aqui o que falamos e fazemos é pelo rei e pelo reino. Já viu aquela frase, muito ajuda quem não atrapalha? Quem não ajunta, espalha? Hoje nós vamos falar sobre pessoas que são enfermas ou enfermantes, sãs ou saradoras. Quem é você? Quem está ajudando ou quem colabora com a dificuldade? Ué, me explique mais. Já vamos falar sobre isso, mas antes, se inscreve nesse canal, dá o seu joinha, compartilha com alguém e depois da vinheta acompanha a reflexão. Pelo Rei e pelo Reino. Bíblia na prática. Teologia para a vida. Nossa reflexão de hoje está baseada no capítulo 26 do livro de Gênesis. Nós vamos contar a história de Isaac, filho de Abraão. Ele estava passando por uma situação, havia uma fome muito grande naquela região, naquele tempo. Leia comigo a partir do versículo 12. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano ele recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. E ele enriqueceu e continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. Por isso lhe entulharam os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Abimeleque disse a Isaque: saia de nossa terra, porque você já é muito mais poderoso que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaque tornou a abrir poços que haviam sido cavados no dia de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que o seu pai havia lhes dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso, Isaque chamou aquele poço de Ezeque, que significa discussão, porque entraram em conflito. Então cavaram outro poço, e por causa deste outro poço houve conflito, e esse recebeu o nome de Sitna, que significa inimizade. Partindo dali, Isaque cavou ainda outro poço, e como por esse não houve conflito, lhe deu o nome de Reobote, que significa lugar espaçoso, e disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós, vamos prosperar nesta terra. O que esse texto nos mostra? Nos mostra um homem tentando estabelecer sua família, seu gado, seu povo, e pessoas adversárias, inimigas, impedindo, fazendo o quê? Entulhando os poços. O pai de Isaque, Abraão, havia cavado alguns poços artesianos, poços de água. Numa região semiárida, abrir um poço artesiano representava a possibilidade de subsistir, de sobreviver. E mais que isso, quem abriu um poço era um benfeitor, era uma pessoa bem vista na sociedade, era alguém que era importante. Abraão morre e os adversários, os filisteus, entulham esses poços. Isaque começa a prosperar, começa a enriquecer, os adversários dele, os inimigos dele, as pessoas daquela região começam a ter inveja, e o que eles fazem? Entulham aqueles poços para dificultar a vida de Isaque. Qual é a reflexão para os nossos dias de hoje? Você vai falar: nós temos água encanada, eu nem preciso de poço, não vivo de agricultura. Eu quero fazer um paralelo entre os poços e a nossa vida, os nossos corações, as nossas almas. Se você perceber no texto, os poços tinham água. Água limpa, água fresca, água pura para beber. Mas eles estavam entulhados, eles tinham cascalho, areia, sujeira. Mas por baixo daquilo havia água. Foi necessário que Isaque e os seus pastores, os seus empregados, desentulhasse aqueles poços, tirasse aquele lixo para que pudesse ter acesso àquela água. E a minha pergunta é: qual é a sua missão? A sua missão é ser um Isaque desentulhador ou ser um filisteu entulhador?
o que eu e você temos feito na vida das pessoas. O que são esses entulhos? O que podem ser esses entulhos? Traumas, rancor, angústia, inimizade, discussões, diversos problemas que nos fazem nos separar das pessoas e nos fazem trazer isso para a vida. Uma vez eu ouvi uma frase muito forte: guardar rancor é tomar veneno esperando que o outro morra. Esse rancor que eu guardo na minha alma pode ser um entulho, mas também uma palavra ríspida, uma inimizade, algo que eu fiz de errado para uma pessoa, pode ser um entulho que eu coloquei na vida de alguém. E a minha pergunta de hoje é: como eu vou me posicionar? E a pergunta que eu faço para você é: como você vai se posicionar? Como um entulhador ou como um desentulhador? Nós seremos aquele que vamos encher o coração e a vida das pessoas com lixo, impedindo que a água flua e que a alma respire? Ou seremos aquele que vamos retirar os entulhos, vamos retirar cascalhos e areia e sujeira, permitindo que a água fresca, viva e cristalina brote na vida das pessoas? Eu ouvi esses dias uma ministração muito interessante de um pastor do México chamado Rubem Pena, e ele falava algo muito interessante. Ele falou que nós guardamos o que não devemos e esquecemos o que deveríamos. Por exemplo, essa mensagem talvez você vai esquecer, mas um rancor, uma discussão e uma inimizade que você teve há 20 anos atrás ainda está guardada no seu coração. Meu convite é que a gente inverta a lógica. Jogue fora aquilo que não faça sentido, aquilo que te faz mal, aquela bagagem negativa, mas traga no seu coração a mensagem de esperança, a mensagem de ânimo, a mensagem de vida. Seja um desentulhador e desentulhe o seu coração para que a água viva, a água fresca, a água limpa, que mata a sede e gera vida, possa florescer. Que Deus te abençoe. Se essa mensagem trouxe esperança e fé ao teu coração, compartilhe com alguém. Seja um missionário, seja uma missionária digital. Ajude essa mensagem a chegar em mais pessoas. Que Deus te abençoe pelo Rei e pelo Reino.